Obrigada por separar um tempo. Tô bem perdida com esses números, viu? Oi, Fernanda, tudo bem com você? Então, eu recebi seu pedido, tá? E eu já montei o plano completo de treinamento e desenvolvimento para a gente aplicar na Briefer. Eu vou compartilhar minha tela agora com você, para a gente acompanhar junto esse documento e no final eu faço a entrega dele para você também, beleza? Então, primeiramente, a gente tem aqui o diagnóstico, como você pode olhar aqui na minha tela, né, que eu estou compartilhando. Então, eu queria apontar para você que eu trouxe aqui alguns funcionários, mas aqui a gente não está querendo apontar o dedo neles e falar que isso é um problema dos funcionários, mas sim que isso evidencia uma lacuna que tem dentro da empresa. Então, a gente fez o LNT para identificar as necessidades de treinamento, utilizando muito desses funcionários, que às vezes são um ponto de partida para a gente conseguir identificar isso. O Marcos, por exemplo, ele evita o RP e delega o registro para os mais novos. Isso já explica o aumento de 840% nos erros de documentação. Então, o problema não é o Marcos, mas sim o que ele está representando, a lacuna que existe dentro da Briefer. A Juliana, ela dá ordens sem explicar e nunca aprendeu a dar feedback. O NPS interno caiu para 41, quando a meta é 70%. Então você entende que aqui eu não estou querendo apontar o dedo para nenhum funcionário, mas sim usar eles para evidenciar lacunas que existem dentro da empresa. Outro exemplo também é o Rafael, só teve 2 dias de treino antes de ir para a produção. E isso aparece direto no retrabalho de 6,1%. Então a gente está jogando ele no meio da produção sem o treinamento adequado. E isso acaba refletindo nos números da empresa. E a Sandra, do RH, é a lacuna raiz. Ela treina sem método nenhum, porque está sozinha e sem tempo. Sem resolver isso, nenhum dos outros problemas se resolve de verdade. Então, primeiro, a gente precisa pensar no RH e na forma como está acontecendo o treinamento e desenvolvimento dos funcionários. Nossa, faz muito sentido. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia enxergar tudo junto assim. Então, com o diagnóstico fechado, né, Fernanda? A gente montou aqui objetivos smarts para cada lacuna. Então, a gente sempre vai trazer um número que dá para acompanhar e que não vai ser só um prazo para você. Então, para o Marcos, a gente colocou aqui, ó, 0 registros delegados a terceiros em 90 dias, verificando por auditoria mensal do próprio ERP. Então, aqui a gente quer trazer para o Marcos essa autonomia nele de conseguir controlar o ERP, sendo pedindo ajudas ou com treinamentos para ele. Isso a gente vai ver mais na metodologia. Então, aqui a gente já tem um objetivo para ele, bem específico e com um tempo para você conseguir acompanhar. Outro que a gente também pode trazer para o Rafael sobre o retrabalho. Então, a gente quer diminuir de 6,1% para 2,5% em 6 meses. Então, usando do treinamento adequado, com um tempo de integração certo, que também a gente vai ver na metodologia, a gente quer, dentro de 6 meses, diminuir essa taxa de retrabalho. Por NPS interno, depois do trabalho com a Juliana e os líderes, sair de 41 para 60 em 12 meses. Então, a gente também tem esse objetivo, trabalhar principalmente com os líderes, com as lideranças das equipes e a Juliana para conseguir trazer esses resultados. Por último, a gente tem a diminuição da erro de documentação de 9,4% para 3,6% em 12 meses. Adorei ter prazo em tudo. Isso facilita muito para poder cobrar o resultado depois. Então agora, Fernanda, a gente vai passar para a metodologia, que a gente vai ver como cada treinamento vai acontecer na prática. Então, primeiramente, a gente queria explicar que a gente segue um princípio bem claro de que os treinamentos técnicos se aprende fazendo, com correção no ato, e habilidades comportamentais se aprende com simulações reais. O método muda porque o tipo de aprendizagem ele é diferente, então tem que ser tratado de formas diferentes. O Marcos, por exemplo, vai ter acompanhamento individual no próprio RP, assim ele erra em particular, não na frente da equipe, e fixa o aprendizado na ferramenta real do dia a dia dele. A Juliana vai participar de uma oficina com simulações de situações reais, comunicação. Não se desenvolve ouvindo teoria, ela precisa praticar. A conversa é difícil antes de ter que ter ela de verdade com a equipe, então ela tem que estar preparada antes disso em contextos específicos. O Rafael vai ter um treinamento prático de 30 a 60 dias na fábrica, porque leitura de desenho e setup de máquina são habilidades motoras, ou seja, habilidades técnicas. Só se consolidam com repetições supervisionadas, não em uma aula teórica de 2 dias. A Sandra vai construir o processo de TD junto com a consultoria, aprendendo enquanto aplica no caso real da Braver. Método nenhum paga se for só teoria, distante da rotina dela. E toda fábrica recebe o treinamento obrigatório de segurança, porque esse é o único caso aqui que precisa alcançar 100% das pessoas de uma vez só.
No cronograma, começamos no RH, porque sem método da Sandra pronto, nada do resto se sustenta. Depois de entrarem operadores de segurança, juntos por urgência, e por último, a trilha de liderança, que é a mais gradual, porque mudança de comportamento leva tempo. As pessoas são resistentes a mudanças, então a gente precisa ser bem paciente em todos esses pontos, principalmente na mudança comportamental dos funcionários da Braver. Faz total sentido começar pelo RH primeiro. Eu não tinha pensado nessa ordem. Então, para fechar, Fernanda, a gente tem agora a avaliação. A gente montou ela em 4 etapas, seguindo o modelo do Kirkpatrick, para você conseguir acompanhar o ROI, que foi ter a nossa empresa como uma consultoria no processo de treinamento e desenvolvimento da Braver. Então, primeiro, a gente vai ter a reação, que seria uma pesquisa de satisfação no mesmo dia do treinamento, com uma nota mínima de 4 a 5, e quem vai aplicar é o próprio instrutor de cada módulo. Segundo ponto, a gente vai ter a aprendizagem, que vai ser um teste prático antes e depois, tipo simular um cadastro no RP. Isso fica sob responsabilidade da Sandra, registrando no processo que ela mesma vai construir. Em terceiro ponto, a gente vai ter o ponto voltado mais para o comportamento, que é aqui o supervisor direto que observa com checklist de 30, 60 e 90 dias depois que foi estabelecido o processo de treinamento, para ver se o Marcos parou de delegar RP, se a Juliana conduz uma reunião de feedback sozinha e se ela conseguiu desenvolver a segurança para conversar com os funcionários. E como quarto ponto, são os resultados, que a cada trimestre você e eu vamos revisar juntos os 6 indicadores do caso para acompanhar se está alinhado com a proposta. E tem uma última coisa muito importante, que é o plano não vai esperar o prazo final para agir. Então, se precisarmos reavaliar algum objetivo SMART, o prazo, o tempo, a gente pode entrar em contato. É só nos contatar que a gente está aqui para prestar suporte para você. Agradeço ter entrado em contato com a nossa consultoria para o caso da Brafer e juntos vamos conseguir realizar um bom trabalho aqui dentro da empresa. Isso é exatamente o que a gente precisava. Chega de apagar incêndio, pode tocar o plano.